Olá, eu sou Heller Júnior, sou médico urologista e nós estamos iniciando o mês de novembro, também conhecido como mês de prevenção para o câncer de próstata ou Novembro Azul. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu vou trazer toda a informação necessária para você. Fica comigo até o final. Mas antes, eu quero te convidar, se ainda não se inscreveu, aproveita já agora. Já se inscreve aqui, deixa seu like, a sua sugestão, o seu comentário, porque ele é importante para mim, é baseado no seu comentário e na sua sugestão que nós vamos gravando os nossos vídeos. Vai também lá no Instagram, se inscreve lá no canal Dr. Heller Júnior, já deixa seu like lá também. Toda quinta-feira eu quero te convidar a participar, nós temos uma caixinha de pergunta aberta para esclarecer as suas dúvidas e os seus questionamentos. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos entrando no mês de novembro, que é o mês de prevenção com relação ao câncer de próstata. Para que você possa entender a importância disso, o câncer de próstata é o segundo câncer em incidência no mundo. Ele só perde por câncer de pele. E quando se trata de mortalidade, é o câncer que mais mata o homem. Ele está em primeiro lugar. Não só aqui, como em todos os países do mundo, o câncer de próstata vem crescendo em seu número de diagnósticos. Hoje em dia, não existe como eu fazer ou evitar um câncer de próstata, mas existem medidas de prevenção que nós fazemos para poder fazer um diagnóstico um pouco mais precoce. Daí nós estratificamos em grupos de risco. Então, se você tem mais que 50 anos de idade, você tem que começar a fazer o seu exame de próstata. Porém, se você tem um familiar que teve câncer de próstata, parente de primeiro grau, pai ou irmão, você deve começar o seu exame com 45 anos. Assim como os negros, por uma questão genética, tem que começar com 45 anos. Assim como o obeso, que também é um dos fatores de risco para o câncer de próstata, como nós vamos falar mais à frente. Então, quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Bem, o primeiro deles é a idade. Quanto mais avançada a idade, maiores são o risco de desenvolver câncer de próstata. Geralmente, o câncer de próstata desenvolve, na maioria dos casos, com mais de 50 anos. Porém, já tive casos aqui no consultório do homem ser diagnosticado com 39 anos, porque ele tinha uma história familiar de câncer de próstata e nós fomos fazer um exame e detectamos, por outras causas, detectamos um câncer de próstata com 39 anos. Ele foi tratado, foi diagnosticado precocemente, foi tratado e foi curado. Outro fator de risco para o câncer de próstata é o tabagismo. O tabagismo é fator de risco para todo tipo de câncer, porque ele causa mutações, alterações nas células e isso faz com que haja um desarranjo e daí começa o câncer. A obesidade é um outro fator de risco para o câncer de próstata. Por quê? O obeso cronicamente ele é inflamado e essa inflamação aumenta o risco de lesões, danos no DNA e esses danos podem causar mutações que vão ali transformar num câncer de próstata. A alimentação também é um fator de risco para o câncer de próstata. Alimentos ricos em gordura saturada, alimentos gordurosos, aumenta o risco de câncer de próstata. Os alimentos que são processados, multiprocessados, como por exemplo esses alimentos que vêm embalados, enlatados, os açúcares, isso tudo aumenta o risco de desenvolver um câncer de próstata. Os alimentos defumados também aumentam o risco do câncer. Um outro fator de risco muito comum que às vezes a gente não valoriza é o sedentarismo. O homem hoje está cada vez mais sedentário e o sedentarismo ele não varre, não tira do seu corpo os radicais livres de oxigênio. E esses radicais vão ali nas suas células e causam danos nas células e esses danos podem gerar um câncer de próstata. E existe um fator que eu não tenho como mexer nele, que é a genética. Não tem como mexer na genética. Se você tem um histórico familiar de câncer de próstata em parentes de primeiro grau, eu não tenho como mexer na sua genética. Porém, eu tenho como fazer um diagnóstico precoce. As pessoas elas procuram urologista achando que se ela vai no urologista todo ano, ele consegue fazer com que aquela pessoa não tenha câncer. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. O que acontece é o mesmo que acontece com as mulheres que vão ao ginecologista, ao mastologista para fazer a prevenção de mama. Quanto mais
precoce você detecta, maiores são as suas chances de cura. Então, se você vai anualmente ao seu urologista, a chance de que você detecte um tumor numa fase precoce é muito maior do que aquele homem que às vezes vem 1 ano, fica 5 anos sem vir. Quando ele vem, pode ser que ele passou do tempo de detecção da doença. Mas quais são os sintomas que eu posso ter se eu tenho um câncer de próstata? Presta atenção, se você for esperar para ter um sintoma para poder procurar o auxílio médico, você não vai ter. Os sintomas, eles só aparecem quando a doença está avançada, quando ela está invadindo ali o períneo, quando ela já foi para os ossos, e aí esses casos são irreversíveis. Não confunda câncer de próstata com doenças benignas da próstata. As doenças benignas da próstata, essas sim, elas podem dar muitos sintomas, desde a retenção urinária, né, passando pelas dificuldades miccionais de todo tipo. O câncer de próstata, ele não te dá sintoma. Não fique esperando sintoma para poder procurar um auxílio médico. Mas doutor, como que eu faço o diagnóstico? Como que é feito o diagnóstico do câncer de próstata? Bem, o diagnóstico do câncer de próstata é feito através de uma biópsia. Mas quem são esses candidatos que vão para uma biópsia de próstata? Bem, para fazer a biópsia de próstata, nós temos que ter algum exame alterado que vai sugerir essa biópsia. Ou você vai ter o seu PSA alterado, que é o exame de sangue da próstata, que o homem adora. Ele chega no consultório e fala, doutor, eu quero fazer só o exame de sangue. Deixa eu te contar uma história. 20% dos homens vão ter câncer de próstata com o exame de sangue normal. E só vão ser detectados por um outro método, que pode ser o exame de toque, que o homem corre dele, ou pode ser algum outro método. Então, uma vez, nós podemos começar com o exame de sangue, fazer o exame de toque, porque o exame de toque ele detecta até 30% das lesões da zona periférica. E hoje nós temos um exame muito preciso, que ajuda muito, que auxilia muito no diagnóstico do câncer de próstata, que é a ressonância de próstata de 3 Tesla. Ela também é um exame com alta sensibilidade, porém ela não é específica. O nódulo que aparece nela nem sempre ele vai dar câncer. É claro que existe uma chance muito alta de que haja uma correspondência entre o nódulo e a biópsia. Porém, as pessoas às vezes elas veem lá um diagnóstico, esse é um PIRADS 4. Então a chance dele ter um câncer de próstata é gigantesca. Existe uma chance aumentada, mas não quer dizer que é 100%, porque o exame não é 100% específico. Ele tem uma boa sensibilidade e uma boa especificidade, mas ele nem sempre, o fato de vir o exame alterado, quer dizer que você está com câncer. Uma vez que você tem um toque alterado, um PSA alterado ou algum outro exame alterado, seja ultrassom ou seja ressonância, qualquer um desses alterados isoladamente, você é um candidato a fazer uma biópsia de próstata. A biópsia de próstata é feita através de um exame de imagem, é feita através de um ultrassom e ele vai guiar essa biópsia que pode ser via retal ou via perineal. Uma vez que tirou aqueles fragmentos, eles vão ser enviados para o anátomo patológico, para o histopatológico. O patologista vai olhar e falar, olha, é um câncer ou não é um câncer. Assim que é feito o diagnóstico do câncer de próstata. E aí o patologista ainda vai te falar, olha, esse é o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5. Vai depender de uma contagem de números, que são os scores de Gleason. Aí ele vai colocar você num determinado grupo. E é de acordo com esse grupo é que nós vamos ver se o seu caso é um caso que merece uma cirurgia, uma radioterapia, se ele pode participar de uma vigilância ativa ou qual é o tipo de tratamento que o seu médico vai instituir para você. Em se falando de tratamentos, hoje existem vários tratamentos para o câncer de próstata. Nós começamos desde uma vigilância ativa que é feita para aqueles casos com os tumores de baixo grau e que o paciente não vai ter uma sobrevida muito grande. Pode ser feita uma vigilância ativa. Alguns casos vão necessitar da cirurgia radical, que é a remoção por completo da próstata, que pode ser por via aberta, pode ser por via laparoscópica ou pode ser por via laparoscópica assistida por robô, que está muito na moda. Lembrando que essas 3 modalidades de cirurgia, elas oferecem hoje em 2022 as mesmas chances de cura. Não tem nenhuma melhor que a outra, não tem nenhuma que dá melhor resultado no sentido de continência, de potência, são todas iguais. O que manda é a experiência daquela pessoa que você decidiu como seu médico para poder estar executando aquele procedimento. Creio que, com o avançar da tecnologia, muito em breve a robótica deve superar tanto a laparoscopia quanto a cirurgia aberta em termos de continência e de potência. Eu creio que os resultados vão melhorar à medida que o tempo for passando
que os novos estudos forem chegando. Hoje, 2022, não existe vantagem. Com relação ao tratamento, ainda pode ser feito a radioterapia, que é indicada para tumores localizados na próstata ou quando esse tumor foi operado e ele apresenta uma recidiva lá no local onde a próstata estava. Essa radioterapia ela pode ser feita externa, mas também pode ser feita colocando sementinhas de algum aparelho radioativo ali na sua região da próstata. Além disso, nós temos hoje os bloqueios hormonais, que podem ser feitos com medicamentos e podem ser feitos através da castração. Hoje também nós temos vários bloqueadores androgênicos, né, e antiandrogênicos que fazem parte do tratamento. Hoje nós também temos os radiofármacos, nós temos a quimioterapia para o tratamento do câncer de próstata. Portanto, se você tem um diagnóstico do câncer de próstata, existem inúmeros tratamentos, existem muitas coisas surgindo, né, com relação a radiofármacos, a tratamentos com antiandrogênicos. Isso tem melhorado em muito a sobrevida do câncer de próstata. Mas a melhor coisa é fazer o diagnóstico precoce. Por quê? Quem faz o diagnóstico precoce tem uma doença localizada, a chance dele ter que passar por essas modalidades que eu estou falando é muito pequena. Se o diagnóstico é precoce, pode ser que você resolva só com a cirurgia, pode ser que você resolva com a radioterapia e você vai ficar curado, não vai ter que passar por nenhum desse processo. Então, quando nós falamos em próstata, melhor prevenção é fazer o diagnóstico precoce. Ah, mas as pessoas perguntam, com relação a alimentos, existem alimentos hoje que melhoram o câncer de próstata, que evitam o câncer de próstata? Não tem. Não existem alimentos que melhoram com relação ao câncer de próstata. Existem alimentos que sabidamente ajudam a evitar a gênese de vários tumores. São alimentos que combatem os radicais livres. São as pessoas que alimentam de frutas, de verduras, de castanhas. Isso melhora, diminui o número de radicais livres, mas não quer dizer que é específico para a próstata. Agora, hábitos de vida saudáveis, isso também ajuda a melhorar o seu sistema imunológico e evitar os danos que acontecem no DNA. Por exemplo, quem dorme bem tem melhor correção de danos, quem faz uma atividade física, quem mantém um corpo normal, evitando a obesidade, também reduz o risco de desenvolver não só tumor de próstata, como outros tumores. Existe, falando da atividade física, um trabalho que fala que quando se pratica uma atividade física de moderada intensidade, reduz a incidência do câncer de pulmão, ovário e próstata. Esse trabalho ainda vai ser validado. Então, tem se falado muito que a atividade física ela pode sim ser um grande aliado na prevenção e aí evitar o câncer de próstata. Ainda nós não temos nada bem esclarecido, mas faz parte de um bom hábito saudável. Então, se você pratica atividade física, você está de parabéns, já está a um passo na frente daqueles que estão sedentários em casa. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostou, já deixa seu like aí, o seu comentário, a sua sugestão e bora pro próximo.